Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG. Nós estamos iniciando hoje o tomo 3 e nós vamos iniciar pelo tema O Fenômeno da Morte, tendo como objetivos específicos analisar o fenômeno da morte e refletir sobre o processo de separação da alma do corpo no instante da morte do corpo físico. Antes de nós iniciarmos, convido a todos para que curtam esse material, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse material é importante para nós e compartilhe com outras pessoas. E sendo assim, então, a gente pode compartilhar o que nós temos aprendido, essas bênçãos maravilhosas, com outros queridos e outras queridas, não é mesmo? Que é o que nós desejamos, espalhar o bem. Então, meus queridos, vamos à leitura do nosso material e posteriormente eu teço breves comentários. Individualidade do espírito após a desencarnação. Existem interpretações filosóficas e religiosas que defendem a hipótese de que, após a desencarnação, o espírito perde a sua individualidade e se incorpora ao todo universal, chamado de Deus por uns, por outros, alma universal. O Espiritismo assim se pronuncia a respeito deste assunto. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante conservas sempre a tua individualidade. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro, se supõem que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem num amálgama, só teriam as qualidades do conjunto, nada as distinguiria umas das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações mediúnicas, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas, desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Separação da alma do corpo na desencarnação. A separação entre a alma e o corpo não é, em geral, dolorosa. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. É importante considerar que, sendo a morte um fenômeno biológico natural, ocorrendo falência geral do sistema, a alma se liberta do corpo.
Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital que animava os órgãos do corpo, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem este carente de vida se torna inútil, deixou, como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. O fenômeno da desencarnação é oposto ao da encarnação. Assim, quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. Sob a influência do princípio vital e material do germen, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germen, como uma planta na terra. Por um efeito contrário à união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuará sob a influência do princípio vital do germen, cessa desde que esse princípio deixe de atuar em consequência da desorganização do corpo. Mantida que era por uma força atuante, tal união se desfaz logo que essa força deixa de atuar. Então, o perispírito se desprende molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. A morte é que determina a partida do espírito. Dessa forma, durante a reencarnação, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A desencarnação, separação da alma do corpo. A desencarnação não provoca em geral sofrimento ao espírito desencarnante. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados, vida e morte do corpo, se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. A observação demonstra que no instante da morte o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durante algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. Nos setores da desencarnação ou agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há
que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita de alma. Nos instantes finais da separação, muitas vezes, a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Vale a pena destacar que o último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência, mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, nos estertores da agonia e depois as angústias da perturbação. Demo-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços da alma para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule, e é o caso das mortes calmas, de pacífico despertar. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Separação da alma do corpo na morte natural. Tratando-se de morte natural, resultante da extinção das forças vitais, por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente, porque o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real, isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Nesta contingência, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez, de molde a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. Nessa situação, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. O homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais, e quando a morte se aproxima, o desprendimento,
conquanto se opere gradualmente também, demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes e outras se agarra ao corpo do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. Separação da alma do corpo na morte súbita. A morte súbita pode ou não estar associada a um ato de violência. São mortes violentas, homicídios, torturas, suicídios, desastres, calamidades naturais ou provocadas pelo homem, etc. Tais mortes provocam no desencarnado sofrimento que varia ao infinito. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma degradação inicial há começado previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito colhido de improviso fica como que atúrdido e sente e pensa e acredita-se vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. Este estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico, experimentando, ao mesmo tempo, todas as sensações da vida orgânica. Há, além disso, dentro desse caso, uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Para aqueles cuja alma está purificada, a situação pouco dura, porque já possuem em si como que um desprendimento antecipado, cujo termo a morte mais súbita não faz senão apressar. Outros há, para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. É uma situação, essa, muito frequente até nos casos de morte comum, que nada tendo de penosa para espíritos adiantados, se torna horrível para os atrasados. No suicida, principalmente, excede a toda a expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. O estado do espírito, por ocasião da morte, pode ser assim resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena. Não basta crer, mas compreender. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito em que temos a grandeza, a bondade e a justiça de Deus. Considerado deste ponto de vista, o Espiritismo, pela fé inabalável que proporciona, é, de quantas doutrinas filosóficas que conhecemos, a que exerce mais poderosa influência.
O espírita sério não se limita a crer, porque compreende, e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos. Uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo, e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma. A vida corporal, tão limitada, amesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida, que lhe importam os incidentes da jornada, se ele compreende a causa e utilidade das vicissitudes humanas, quando suportadas com resignação, a alma eleva-se-lhe nas relações com o mundo visível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria enfraquecem-se, operando-se por antecipação um desprendimento parcial que facilita a passagem para outra vida. A perturbação consequente à transição pouco perdura, porque uma vez franqueado o passo, para logo se reconhece nada estranhando, antes compreendendo a sua nova situação. Aula interessantíssima essa inicial do tomo 3, não é mesmo, meus queridos? É importante que nós compreendamos que a perturbação ou a tranquilidade no momento que nós deixamos o nosso corpo físico depende única e exclusivamente de nós, da nossa busca e da nossa prática espiritual, quer seja qual for a nossa religiosidade, espírita ou não, ok? É independente da nossa religiosidade. Vai depender, sim, da nossa fé na espiritualidade maior, da nossa fé em Deus, da nossa prática do bem, do nosso desprendimento da materialidade, da sensualidade excessiva. Porque é claro que enquanto nós estamos aqui no corpo, nós recebemos, sim, a nossa zona erógena toda cheia de enervações para que nós tenhamos prazer e demos prazer também a quem nós amamos. Mas, independente disso, há um momento de desapego, não é mesmo? Nós não vivemos apegados apenas ao sexo. As pessoas que vivem apegadas em demasia ao físico, ao sexo e à materialidade terão maior dificuldade no momento do desprendimento, como nós vimos aqui nesta aula. Agora, aqueles de nós que buscamos a espiritualidade, que buscamos a prática do bem, que buscamos não somente fazer o que é bom e o que é o bem, mas também compreender como funciona a vida espiritual através dos nossos estudos e da nossa prática diária da espiritualidade, esses de nós, sim, teremos um desprendimento muito mais suave. Sempre vai depender da nossa evolução moral. Então, que nós possamos refletir com profundidade sobre essa aula e que nós sigamos os nossos estudos, a nossa dedicação e a nossa prática diária da espiritualidade com fé, com confiança e com boa vontade. Sendo assim, antes de nós nos despedirmos, te convido para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, tu venhas estar aqui comigo no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos fazer novamente as partilhas do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras, às 19 horas, nós temos a série Rebordando Linhas Ancestrais, que é uma série muito abençoadora para todas as queridas que têm participado e que receberá todas aquelas amadas que quiserem vir participar conosco. Nas quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o Evangelho no Lar, quando nós iluminamos os nossos lares com as boas novas de Jesus e da espiritualidade superior que sempre conosco está. Nas quintas-feiras, nós temos as partilhas da obra de André Luiz, às 18h30. E nas sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe,
nós temos ali a recepção do passe e dos eflúvios da espiritualidade superior que sempre nos abençoa. Sendo assim, meus queridos, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, nosso amigo e nosso Mestre, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorável, e que os nossos benfeitores queridos e amoráveis nos auxiliem e prossigam sempre nos estimulando ao bem, e também que nós façamos a nossa parte com empenho e dedicação, vou assim me despedindo, desejando que todos nós estejamos em plena paz e harmonia. Um grande abraço e um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Até mais, meus queridos e minhas queridas.